A gente vai falar daqui a pouquinho como tornar o medo seu aliado, como tornar o medo seu aliado. Mas antes, vamos, claro, falar da nossa reflexão do dia, aquela reflexão que é muito importante você refletir a respeito dela. Olha só, saber quem você é mais importante do que saber o que acham de você. É muito importante você analisar essa reflexão, porque muitas vezes, enquanto nós estamos ocupamos a nossa mente querendo saber o que os outros pensam da gente, a nossa vida não anda. Enquanto você mantiver um comportamento de agradar as pessoas, de fazê-las felizes, de torná-las, tornar a sua vida se encaixando na vida delas, isso não vai te fazer bem. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Enquanto você tenta se encaixar num padrão para agradar as pessoas, essa não é a sua vida. Isso não é vida. Eu diria que isso é sobrevida. É uma maneira de você sobreviver, mas isso não é uma vida de verdade. Não é uma vida de coragem, a vida do agir com o coração. Enquanto você fica preocupada com o que as pessoas acham de você e mais, enquanto você fica apenas querendo ser um personagem para agradar, para pertencer, a sua vida não muda. Você está vivendo um personagem que não é você. E isso, presta atenção, e isso começa a gerar uma incongruência. Escreva aqui, incongruência. Começa a gerar dentro de você uma angústia. Por quê? Porque você tem uma essência que é única. Todos nós temos uma essência que é única. Quando eu preciso me esforçar além para ser alguém que eu não sou, eu gasto muita energia, eu me desgasto, eu não me torno feliz e eu acabo muitas vezes frustrada. Por quê? Porque eu não consigo atender essa expectativa, porque existe algo dentro de mim que é incongruente. Essa incongruência é o que muitas vezes faz você ter compulsões. É isso que faz você muitas vezes abusar do álcool, abusar da comida, abusar de hábitos que são ruins para você, hábitos que quebram processos íntegros e criam processos não íntegros, processos que fazem você desistir. Então, está na hora de você se preocupar muito mais em se autoconhecer. É muito mais importante do que ficar preocupado com o que as pessoas acham de você. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você e a gente vai começar a falar a partir de agora como tornar o medo o seu aliado. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para algumas pessoas. Enquanto eu dou um bom dia, eu vou pedir um favor para você. Tem um aviãozinho aqui, clica nele, dispara para pelo menos 5, 10 pessoas que você conhece, pessoas que talvez tenham medos e que estão com as suas vidas paralisadas. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Adri Fernandes, deixa eu ver aqui, a Lia, seja bem-vinda, bom dia Ju. A Zélia Santos também por aqui, Matheus Correia e Matheus, seja bem-vindo, R. Mary também por aqui, Fátima Sampaio, Eleonora, a Cecília, bom dia, que bom, obrigado Matheus, para você também, Doni Conte também por aqui, o Diego Viana também chegando por aqui, o Mestre Plants, fala Plants, seja bem-vindo, Jussara Gomes também por aqui, a Kátia chegando por aqui, a Soraya, muito bom. Pega papel e caneta, porque agora a gente vai falar sobre este assunto aqui, como tornar o medo o seu aliado. E a primeira coisa que eu quero que você já entenda é o seguinte, o medo, e eu vou te explicar um pouquinho, o medo não é fraqueza ou covardia. O medo não é fraqueza ou covardia. Escreva aqui, para você não esquecer, para você fixar isso melhor, esse conhecimento que eu vou te passar. O medo é uma emoção, escreva aí. O medo é uma emoção. E o medo é uma emoção de proteção. É uma emoção de proteção da sua mente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A sua mente sempre busca garantir a sua sobrevivência. O tempo todo. Tudo se trata de sobrevivência. Absolutamente tudo se trata de sobrevivência. E com isso, a sua mente, o tempo todo, ela está como um grande radar
querendo o quê? Antecipar qualquer perigo. Ela não quer que você se arrisque, ela quer que você continue viva. O seu corpo, ele é uma máquina preparada, preparadíssima para te manter viva o maior tempo possível. Tudo bem? Então, a emoção, o medo, é uma emoção que te protege. E é uma reação, muitas vezes não, é uma reação involuntária. Ela é automática. Você não tem um controle quando a emoção vem, a razão sempre vai perder. E guarda isso que eu vou te falar. Numa batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Então, gato, então não tem jeito, porque se a emoção sempre vai vencer, a razão vai perder. Qual é o jogo? Qual é o jogo da vida de coragem? Qual é o jogo de uma vida diferente? É você ter um maior controle dessas emoções. É você saber ter ferramentas de como você pode controlar suas emoções. Por quê? Porque senão você entra num ciclo que é extremamente cansativo. Extremamente cansativo. Quando a sua mente, presta muita atenção aqui que agora a gente vai aprofundar um pouquinho na neurociência. Quando a sua mente identifica um perigo, quando ela identifica que algo pode colocar a sua sobrevivência em risco, automaticamente essa emoção ela fará com que você lute, ou você fuja, ou você paralise. São 3 ações automáticas involuntárias que a sua mente simplesmente faz o seu corpo agir. Ou você vai lutar com o predador, com o perigo que você tem. Então ela vai preparar inclusive o seu corpo fisiologicamente para fazer essa luta. Ou você vai fugir desse perigo, desse predador, ou você vai paralisar. Por quê? Porque na natureza, paralisar ou fingir de morto também é um recurso de sobrevivência. Por isso, presta atenção aqui. Escreve a palavra procrastinação aqui. Escreva a palavra procrastinação porque você vai entender um pouquinho sobre a procrastinação. Muita gente fala que procrastinação hoje é um grande problema do mundo, é um grande problema das pessoas. Pessoas deixam de realizar, pessoas deixam de construir os seus sonhos porque elas procrastinam. A procrastinação, ela é um sintoma de proteção da sua mente. A procrastinação é um sintoma de proteção da sua mente. Como assim, ô gata? A procrastinação, ela me faz mal? Ela faz com que os meus sonhos não aconteçam? Por quê? A sua mente, ela identifica aquilo que você se propõe a fazer como um perigo. Existe uma interpretação aí dentro da sua mente que faz a sua mente acreditar que, por exemplo, estudar para você vender mais lá no seu negócio é algo ruim. Ou seja, a procrastinação, ela faz com que você paralise. E esse é um recurso automático da sua mente. A sua mente entende que aquilo é um perigo e aí você paralisa. Ou ainda você foge daquilo. Lutar, fugir ou paralisar. Sempre são 3 ações automáticas. Quando você entende isso, quando você compreende esse mecanismo da procrastinação, você vai se sentir menos culpada. Você vai se sentir menos com um peso a menos na sua vida. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela é muitas vezes ela tem pensamentos tão efêmeros, respostas tão efêmeras, que ela prefere rotular. Então ela rotula você que procrastina e que deixa, por exemplo, de fazer algo importante para você, ela rotula você como alguém que não quer nada com a vida, alguém que é vagabundo, alguém que não está disposto a lutar pelos seus sonhos, e não é nada disso. A procrastinação é um sintoma de proteção da sua mente. Só que aqui uma coisa importante, você não nasceu com essa interpretação que faz você procrastinar. Essa interpretação, ela foi aprendida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ela foi aprendida através das suas experiências, através do que você viveu.
O problema é que esse medo que está por trás dessa procrastinação que você tem é um medo, muitas vezes, que não é real. É um medo que talvez não seja real. E aqui vamos diferenciar. Existem dois tipos de medo. O medo real, presta atenção aqui, o medo real é aquele onde existe um perigo que te coloca em risco, realmente. Então imagina, eu estou aqui nesse café, nesse momento entra, sei lá, um assaltante aqui, com uma arma. A minha sobrevivência, ela corre risco, ela realmente está em risco. É um medo real. Ou entra um tigre aqui faminto que não come há 30 dias e ele me vê aqui e ele, tô acuado. É um medo real. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O medo real, ele vai te preparar para lutar, para fugir ou para paralisar. Então eu tenho que, o bandido vem aqui, ou o que eu não devo fazer, lutar, ou eu vou fugir, ou eu vou paralisar. O medo real, ele vai embora. Depois que ele aparece, ele vai embora. Esse é o medo real. Tudo bem? O segundo, escreva aqui medo real para você não esquecer. Existem dois tipos de medo. A Márcia, ontem tive que sair para ir à farmácia e aproveitei para caminhar. Chegando em casa, fiquei por um tempo angustiada. Acho que ainda estou com medo da Covid. Peguei em janeiro, com 3 vacinas, já é a 4ª. Então agora, Márcia, você vai entender. Porque provavelmente o medo que você tem hoje, que está te paralisando e está causando essa angústia, é o medo imaginário. É o medo imaginário. Aquele medo que ele é cultivado pelos seus pensamentos. O medo imaginário, ele é cultivado pelos seus pensamentos e esses medos vão tirando a sua energia, vão tirando a sua alegria, elas tiram os teus sonhos. Esses medos imaginários te colocam no ciclo do sofrimento. Então o medo imaginário é aquele que está sendo somente cultivado nos seus pensamentos. Por exemplo, você provavelmente, Márcia, está o quê? Está impactada, né, com tudo que aconteceu relacionado à Covid. Né? Todos nós estamos. Mas, se você está vacinada, se você já tomou 4 vacinas, e se você se cuida ainda, não estou dizendo para que você não se cuide, mas se você usa máscara, se você realmente se antecipa, não faz sentido esse medo, entendeu? O problema é que os medos imaginários, eles, ao contrário do medo real, eles não vão embora. Por quê? O medo real, como eu disse, ele vai embora, só que o imaginário se torna o seu dono. O medo imaginário faz de você uma escrava. O medo imaginário faz com que você simplesmente desista dos seus sonhos, desista da sua felicidade. Agora começa a pensar quantas coisas que você já não deixou de fazer por conta de medos imaginários. E aqui uma coisa muito importante. Independentemente se o medo é real ou imaginário, a sua mente prepara o seu corpo para as mesmas 3 funções. Para você lutar, para você fugir ou para você paralisar. Então, presta atenção agora. E eu vou dar mais um motivo do porquê que as dietas falham. Eu não sei se tem alguma nutricionista aqui, algum nutricionista, mas eu vou falar por que as dietas falham miseravelmente. Um dos motivos são exatamente os medos imaginários. Por quê? Sempre que o meu corpo me prepara para lutar, para fugir ou para paralisar, eu gasto energia. Imagina o seguinte, você tem ali um tigre na sua frente e você vai se preparar para essa luta. Então o seu corpo, ele fisiologicamente, ele cria uma mudança para quê? Para que você enfrente. Só que a sua mente, se ela não sabe se aquele medo é real ou imaginário, o que acontece? O seu corpo está preparado e nisso você gastou energia. Quando você gasta energia, a sua mente entende que você precisa repor essa energia. Então,
você começa o quê? A comer mais. Você começa a beber mais, por exemplo, porque sempre que a sua mente identifica que a sua energia está baixa, ela precisa repor essa energia. É por isso que muitas dietas falham, porque não se leva em consideração o estilo de vida que as pessoas têm. Um estilo de vida onde os pensamentos acelerados, aqueles pensamentos inúteis, repetitivos, fazem parte da sua vida desde o momento que você acorda e inclusive enquanto você dorme, obviamente está roubando a sua energia. Porque quando você está sofrendo lá com um pensamento que não existe, com uma situação que não é real, o que acontece? Você prepara-se para lutar, fugir ou paralisar. E aí o tempo todo você está gastando energia com isso. Fisicamente te desgasta. Você fica mais vulnerável, você fica mais propensa a doenças. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Coloca um coraçãozinho para saber se você está entendendo isso. As dietas falham miseravelmente por conta de muitos pensamentos. Não é apenas uma questão de você seguir uma receita, de você seguir lá um treinamento. Não. Muitas vezes as pessoas não conseguem emagrecer porque os pensamentos na sua mente, eles estão acelerados, eles estão sem ordem e tudo isso está consumindo a sua energia. A sua energia está sendo sugada. E aí, claro, a sua mente automaticamente, porque tudo se trata de sobrevivência, ela te joga para um prato de lasanha, ela te joga para algo gorduroso, ela te joga para o McDonald's. E aí o que acontece? Você não consegue manter o seu peso, você se frustra. Está fazendo sentido isso para você? Então, se você não tiver esse controle da sua mente, se você não tiver o controle dos seus pensamentos, se você não tiver, escreva aqui, blindagem emocional, que é o controle das suas emoções e o controle dos seus pensamentos. Se você não tiver blindagem emocional, a sua vida, a tendência é que ela fique na mediocridade. E da mediocridade para baixo. Por quê? Porque quando você, por exemplo, falha numa dieta, você se frustra. Quando você falha num treino ou quando você falha de ir à academia, por exemplo, você se frustra, isso bate na sua autoestima, você se sente incapaz. Percebe que são vários pontos que se conectam? Então, olhar para o seu estilo de vida hoje é essencial para qualquer transformação. Não adianta você apenas querer uma transformação, é por isso que eu falo tanto que o autoconhecimento high five, aquele que apenas te dá energia emocional, ele não transforma a tua vida. Para você transformar a sua vida, você precisa de preparação. E a preparação tem 3 pilares. Conhecimentos que você não tem, autoconhecimento, o quanto você sabe sobre si, sobre o que é bom realmente para você, e blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos. Quando você tem essa preparação, aí sim você pode realmente transformar a sua vida. Sem essa preparação, você vai se frustrar, você vai desistir. Porque por isso que eu falo, o autoconhecimento high five, ele não te dá essa preparação. Ele apenas te motiva, o que é ótimo para um final de semana. O que é ótimo por 3, 4 dias. Porque depois a realidade bate e a sua mente, ela tem uma programação de te manter onde você está. Está percebendo que existem muitas coisas que vão além, que vão muito além que você precisa saber? Porque o que está te impedindo hoje de realizar o que você quer são os medos imaginários. São esses medos imaginários que fazem você não tomar uma decisão, como, por exemplo, não aceitar mais uma vida medíocre, não aceitar mais um relacionamento ruim, abusivo, tóxico. Está faltando para você tomar essa decisão, porque hoje você é escrava desses medos imaginários. Você é escrava do medo da rejeição, você é escrava do medo de ser aceita, você é escrava do medo do sucesso. Você já parou para pensar nisso? Você tem medo do fracasso.
Só que você nunca tentou, você nunca começou nada. Só que você já imaginou todo um cenário. Que você vai fracassar, que tudo vai dar errado, que as pessoas vão rir de você, que você vai ser ridicularizada, que você vai ser expulsa da tua família. São medos imaginários, são medos que eles estão aí na sua mente por conta, agora escreva aqui para você não esquecer, de aprendizados que você teve ao longo da sua vida. Diversos aprendizados. Quando você nasceu, presta muita atenção, quando você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo ou errado, bom ou ruim. Alguém te ensinou, algumas pessoas te ensinaram isso. Mamãe, papai, a família, a escola, os amigos, a sociedade, a religião muitas vezes. São os agentes adestradores, como eu digo. Agentes que te adestraram mesmo, como você adestrou o seu cachorrinho, a sua cachorrinha, o seu gato, sua gata. São agentes adestradores que foram te ensinando lições. E a gente aprende de duas maneiras. Escreva aqui para você também não esquecer. Quando você escreve, você retém mais o conhecimento. Você aprende de duas maneiras. Por repetição. Então, de tanto você fazer aquela ação, de tanto você praticar aquela ação, tem uma hora que aquilo se torna automático, então aquele aprendizado, ele enraizou em você. Por exemplo, escovar os dentes. De tanto você escovar os dentes, hoje você pode escovar os dentes de olhos fechados. Você pode sair da sua cama de olhos fechados, entrar no banheiro, pegar a pasta, pegar a escova, escovar os dentes, de olhos fechados você faz isso. Faz sentido? E a outra maneira é por impacto emocional. E os aprendizados por impacto emocional, eles tendem a ser mais fortes, ficarem muito mais enraizados dentro de você. Por quê? Porque envolve uma emoção que te protege. E aqui eu vou te falar de 3 emoções que são as causas, eu diria de 99,9999% dos problemas que nós temos. Você quer saber quais são essas três emoções? Coloca aqui para mim se você quer, sim ou não. Se você quer saber dessas 3 emoções que são as emoções que estão por trás de todos os problemas que nós temos. Existem 3 emoções e aí eu quero que você escreva aqui para você realmente não esquecer. A primeira emoção é essa que a gente está falando, que é o medo. O medo. A segunda emoção, a tristeza. A tristeza. E a terceira emoção é a raiva. São as 3 emoções que são a base de todos os problemas que nós temos. Ô gata, como é que você sabe disso? Através de milhares de atendimentos de hipnoterapia que eu já fiz. Sempre são essas 3 emoções. Medo, raiva ou tristeza. Então, acontece algo lá na minha infância e, sei lá, a minha interpretação é que a mamãe me trocou pelo meu irmãozinho que acabou de nascer. Eu sinto raiva da minha mamãe. Eu sinto raiva. E eu guardo essa raiva. E aí esse meu comportamento, ele vai sendo moldado através dessa emoção. Lá na minha infância, eu estou sozinho, eu sou um bebê. Estou lá no berço e aí eu acordo, o quarto está escuro, não tem ninguém do meu lado. Eu sinto muito medo, porque eu sou um bebê indefeso. Esse medo me torna uma pessoa insegura, me torna uma pessoa totalmente dependente de outras pessoas. Eu sou uma criança e aí eu vejo a minha mãe apanhar do meu pai. O meu pai bate na minha mãe todos os dias. Eu sinto uma tristeza muito grande pela vida que minha mãe está levando. E aí isso se torna, por exemplo, a causa de uma depressão lá na frente. Porque a depressão é uma tristeza profunda. Está fazendo sentido isso para você? Essas são as 3 emoções que sustentam todos os problemas que nós temos. E como eu disse, como é que eu sei disso? Milhares de atendimentos que eu já fiz de hipnoterapia, sempre tem uma dessas 3 emoções, quando não tem as 3 juntas.
Né? Existem histórias que tem as três juntas. E aí o que você precisa fazer? Você precisa dessensibilizar essa emoção. Então você precisa liberar essa emoção. Então através, por exemplo, no medo, a tristeza, através do choro, através a raiva, muitas vezes através de um gesto como socar alguma coisa, gritar, porque às vezes é uma emoção que está presa na tua garganta há muito tempo e ela é que faz você sempre voltar ao ponto de partida. E são essas emoções que alimentam, presta atenção, alimentam os medos imaginários. O medo de ser julgada, o medo de ser um fracasso. Eu já contei aqui para algumas pessoas, para você que talvez esteja chegando aqui pela primeira vez, você vai ouvir essa história pela primeira vez. Outras já vão escutar mais de uma vez. O que eu faço hoje aqui, fazendo live todos os dias, dando treinamento, era uma coisa impensável para mim há 5 anos atrás. Era impensável. Eu trabalhei no jornalismo por muito tempo, sempre nos bastidores, sempre dirigindo pessoas, sempre colocando outras pessoas em evidência. Só que quando eu decidi fazer isso que eu faço hoje, eu precisava colocar minha cara aqui, eu precisava, né, me comunicar com você. Mas isso há 5 anos era impossível. E por quê? Porque eu tinha um medo. A minha mente criou uma interpretação de um medo imaginário que me impedia de falar em público eu vou dizer, com a naturalidade que eu falo hoje. Talvez, e eu acho que eu melhorei muito do meu começo para cá. Ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas o que eu faço hoje eu não fazia 5 anos atrás. Por quê? Aconteceu um fato na minha infância que se tornou um aprendizado e criou um medo de eu me expor. Eu tinha 6 anos, estava chegando na escola nova, primeiro dia de aula, a professora chega e pede para eu me apresentar para a sala toda. E eu descobri isso numa sessão de hipnoterapia. E aí, dentro do processo que o hipnoterapeuta me conduziu, eu cheguei a esse ponto, que foi: eu vou falar o meu nome, só que eu estava nervoso, primeiro dia, escola nova, amigos novos. Você já deve ter vivido uma situação parecida, né? De você estar envergonhada, de você estar envergonhado. Na hora H, a professora pede para eu me apresentar e aí eu falo errado o meu nome. Eu falo Márcia Ogata. Saiu Márcia em vez de Márcio. O que aconteceu? Todos os meus coleguinhas riram. Inclusive a professora, que riu também. Maldita professora, riu também. A minha mente interpretou aquilo como um grande perigo à minha sobrevivência. Por quê? Foi muito desconfortável aquela situação. E aí, a minha mente criou uma proteção, um medo imaginário, o medo de falar em público. Então, olha só para você ter uma ideia. Durante o meu tempo como jornalista, eu fui convidado muitas vezes para dar palestras para estudantes. E eu dei algumas. Mas eu recusei muitas também. Por quê? Porque era extremamente desconfortável para mim. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra em Ribeirão Preto e olha, eu fiz de tudo para não estar lá. Eu perdi o voo, eu passei mal a noite toda, só que era um medo imaginário. A hora que, digamos, eu comecei a falar, fluiu. Mas esse medo imaginário estava me impedindo de subir ao palco, de poder falar em público. Agora perceba, quantos medos imaginários não estão impedindo os seus sonhos? Quantos medos que não existem de verdade estão tirando diversas possibilidades da sua vida? Quantos medos imaginários não estão fazendo você se conformar com essa vida que você está levando? Quantos medos imaginários que estão deixando você prostrada, sem ação? Quantos medos imaginários já tiraram diversas oportunidades da sua vida? A sua vida não estaria diferente hoje se esses medos imaginários não existissem mais, ou se você pudesse controlá-los melhor? Eu tenho certeza que sim. Você talvez estivesse num relacionamento feliz, sendo amada, amando, tendo um companheiro de verdade. Você talvez estaria realizada na sua profissão. Você teria prosperidade na sua vida financeira. Você talvez teria uma saúde melhor. Olha quantas coisas que você está perdendo
Porque você não controla esses medos imaginários. Fez sentido para você? E aqui você precisa transformar o medo em seu aliado, que é inclusive o tema da nossa live de hoje. E eu vou te dar 5 passos aqui para você começar a entender. Porque tirar esses medos exige que você decida tirá-los. Exige que você realmente não se conforme mais desses medos escravizarem os seus sonhos, deixarem você dentro de uma caixinha muito menor do que o seu potencial. Quantas pessoas que você não conhece, talvez você seja uma delas, que tem um enorme potencial enorme, conhecimento, mas elas não têm resultados, elas se escondem, elas não querem ser protagonistas. E aí, aquele poder que ela tem, aquele conhecimento que ela tem, fica só para ela. De que adianta? Isso foi o que me motivou, por exemplo, a procurar hipnoterapia para resolver essa questão de falar em público. Porque eu sei que o que eu faço hoje ajuda pessoas. Ajuda pessoas. Às vezes é uma live, às vezes é um treinamento que eu dou. Eu sei que ajuda. Mas se eu me escondesse disso, se eu continuasse escondido, talvez eu não pudesse ajudar uma pessoa que sequer. E como é que estaria essa pessoa hoje, sem um conhecimento que eu ou qualquer outra pessoa que trabalhe com isso possa entregar para ela? Então, você precisa tornar o medo o seu aliado. Eu vou dar dica daqui a pouco de um livro muito legal para você. Primeiro, acolha os medos que você tem. Você rejeitar, você resistir, não vai te ajudar em nada. Muitas pessoas vestem uma máscara de não, eu não tenho medo, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma bobagem. Isso é uma máscara. Você precisa acolher os medos que você tem. Então admitir que você tem esses medos, sejam os reais ou imaginários, mas principalmente os imaginários, é fundamental. Segundo passo, você precisa identificar. Identificar qual é esse medo que eu tenho. Esse medo que eu tenho, por exemplo, de criar o meu negócio, de sair de um emprego que eu já não gosto mais e empreender, de criar o meu próprio dinheiro, qual é o medo real que eu tenho? Porque você não tem medo da crise. Presta atenção, você não tem medo da crise. O medo que você tem, provavelmente, é o medo do fracasso, é o medo do que as pessoas vão falar de você. Talvez seja o medo da escassez, porque você já viveu isso. E agora entende uma coisa que é fundamental nesse ponto para você identificar os seus medos. O medo que você tem e que você reconhece é porque você já viveu ele. O seu cérebro, ele apenas consegue identificar o que é conhecido para ele. Se eu começasse a falar aqui, eu vou chutar aqui, né? Sei lá, se eu começasse a falar aqui em húngaro, não sei se tem alguém que fala húngaro aqui, mas se eu começar a falar em húngaro aqui para você, eu não sei falar húngaro, mas se eu começasse a falar em húngaro para você, você provavelmente não entenderia nada. Por quê? Porque o seu cérebro não aprendeu isso. Faz sentido? Então, quando você tem o medo do fracasso, o medo da rejeição, é por quê? Porque o teu cérebro reconhece isso. Ele sabe que você já viveu e é uma experiência dolorosa. Isso é muito fácil de você entender. Porque existem pessoas que têm medo de fracasso e outras não têm. Se é o mesmo medo e, digamos, ele está disponível para todo mundo. É porque algumas pessoas já viveram isso e outras não. Então você precisa, mais do que nunca, entender de onde veio esse medo. Então ressignificar a causa desse medo, desse aprendizado é essencial. É como eu fiz com a hipnoterapia. A hipnoterapia que eu fiz para poder falar em público. Eu dei um novo significado para aquela situação. Eu dessensibilizei aquela tristeza que eu fiquei, porque o medo que, inclusive, era tristeza e raiva. Eu fiquei muito triste, porque era o meu primeiro dia de aula, e eu estava com uma expectativa, obviamente, positiva,
mas eu fiquei com muita raiva, principalmente da professora, que riu da minha cara também. Eu fiquei com muita raiva. Então, enquanto eu não dou um novo significado para esse fato me escraviza. Esse medo imaginário, ele vai o quê? Ele vai fazer com que o meu comportamento seja de acordo com esse medo. Então, se o medo de falar em público ele está me dominando, eu não vou falar em público. Eu vou ficar o quê? Escondida, vou ser o quê? Coadjuvante. E agora pensa, está na hora de você ser protagonista da sua vida. E quando eu falo protagonista, não é que você precise subir num palco, que você precisa dar palestra, fazer live todo dia, não é isso. Mas você precisa assumir o controle da sua vida. A responsabilidade pela sua felicidade é só sua. É só sua. Ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. Eu não estou aqui para te transformar, eu estou aqui para te dar conhecimento. E a decisão é sua. Faz sentido isso para você? É o que eu vou fazer, por exemplo, no Plano da Coragem no dia 21 de julho. Ó, tá fixado aqui, bit.ly/Plano da Coragem. Que vai ser uma aula gratuita, ao vivo, onde eu vou mostrar para você como você desenha esse plano da coragem para você transformar a sua vida. E nesse dia eu vou abrir as inscrições com uma oportunidade única para você fazer a 10ª turma do programa Blindagem Emocional. Programa que já impactou mais de 1000 pessoas em 1 ano e meio desde que ele foi criado. Então, faça sua inscrição, precisa fazer inscrição porque essa aula não é no Instagram, o Plano da Coragem, bit.ly/o Plano da Coragem. Depois que você ressignifica o fato, é hora de você criar evidências de um novo comportamento. Você precisa mostrar para sua mente que esse novo comportamento ele é seguro. Por isso que não adianta nada, presta muita atenção. As pessoas ficam, por exemplo, aqui na live, eu gosto muito que você esteja aqui, mas se você não entrar em ação, não adianta absolutamente nada, porque é a ação que gera evidência. E sem evidência você não constrói um novo comportamento. As pessoas acham, muitas delas, que apenas consumir uma live, consumir um livro, consumir um treinamento, basta. Quantas pessoas adoram comprar livros e não lê nenhum? Porque elas acham que apenas comprar, o conhecimento já passou para ela. Sem ação não há transformação. Escreva aqui, sem ação não há transformação. Olha, muito legal isso aqui, ó. Desde criança ouvi muito minha mãe falar, não fale com estranhos. Fiquei com isso até na fase adulta. A sua mãe fez isso por mal? Claro que não, mas essa informação criou uma programação provavelmente que dificulta a Kika de se relacionar. Aí ela perde a oportunidade no trabalho, uma oportunidade profissional, porque às vezes ela tem uma oportunidade de se relacionar e ela está retraída, e aí ela não consegue, ou até mesmo num relacionamento. Por isso que a gente precisa dar esse significado para dar novos significados para a nossa mente subconsciente. Sabe por quê? Porque a nossa mente ela é extremamente literal. Então, se você fala direita, é direita. Se é esquerda, é esquerda. Se você não dá uma informação concreta, a sua mente não consegue entender. E aí, por isso que muitas vezes você não entra em ação também. Então, criar evidências é o quarto pilar aqui para você tornar o medo seu aliado. E o quinto, tenha blindagem emocional. Essencial. Sem blindagem emocional, você não consegue transformar a sua vida. Você não consegue resistir a esse processo. Por quê? É um processo. Se você acha que você vai, em 5 dias, num final de semana, você vai transformar a sua vida, você não vai. Por exemplo, o programa Blindagem Emocional é um programa de 21 dias para te preparar para essa transformação. É preparação. Não é mágica. É preparação. É como se você fosse para a academia durante 21 dias. É o que eu vou fazer com você, 21 dias, como eu tenho feito já há 9 turmas, preparando você para essa transformação. E eu vejo na comunidade Coragem tantas pessoas que estão se transformando. Ó, a Mari, oi Mari, a Mari Zimbardi, ó, é maravilhoso. A Mari fez, acho que 2 blindagens, né Mari?
olha o quanto as pessoas olhar hoje, para mim é muito prazeroso ver, ontem a gente teve encontro da comunidade Coragem, mais de 50 pessoas, a gente falou de estoicismo ontem, foi tão legal e ver as pessoas se desenvolvendo, ver as pessoas se transformando, e elas estão fazendo isso, mas elas se prepararam. A Mari fez 2 turmas, elas se prepararam para isso. Não dá para você transformar a sua vida sem preparação, sem conhecimento, sem autoconhecimento e sem blindagem emocional. E para a gente terminar, eu quero que você reflita aqui, ó, o que você está perdendo sendo escrava desse medo que você tem, desse medo imaginário que está te prendendo. Qual é esse medo imaginário que faz você perder tantas coisas boas na sua vida? Ó, Socorro participou da blindagem, da turma 8 e está aqui na comunidade Coragem também. Ó. A blindagem emocional realmente é transformadora em nossa vida. A blindagem tem transformado a vida de pessoas, o programa Blindagem Emocional tem transformado. Sabe por quê? Porque é uma preparação, não é uma fórmula mágica. É uma maneira de você acelerar essa preparação, onde você vai ficar 21 dias comigo. Então, esteja no plano da Coragem, no dia 21 de julho, às 20 horas, vai ser uma aula gratuita, onde eu vou, além de te dar um plano, eu vou te convidar para entrar na blindagem emocional, para eu pegar na sua mão e te ajudar nesse processo. A Gisele, oi Gisele, uma das melhores coisas que me aconteceram. Gisele participou da turma 1, né Gisele? Turma 1. A gente vai para a 10ª agora. Coloca aqui qual o seu maior aprendizado e eu vou te dar a dica de um livro. Coloca aqui qual o seu maior aprendizado desta live de hoje e eu vou colocar aqui a dica de um livro. A Verônica, a blindagem está me sustentando até aqui. A Verônica fez turma 9 e turma 8, né, Verônica? As 2 últimas turmas. Ah, Gisele foi turma 2, achei que era 1, Gisele. Turma 2, olha só. O programa Blindagem Emocional, ele tem impactado muitas pessoas e é um jogo de preparação. Não dá para você correr uma maratona do dia para a noite, você precisa se preparar. E uma transformação de vida, sim, é uma maratona. Não adianta eu te enganar aqui. Não, vamos ver, em 21 dias você vai transformar a sua vida. Não, você vai se preparar para transformar a sua vida. É isso, eu vou entregar o que eu prometo. Eu vou te preparar. Ninguém se torna faixa preta, o Plantz, não sei se o Plantz está aqui ainda, ninguém se torna um faixa preta numa arte marcial do dia para a noite. Existem graduações, né? Faixa branca, marrom, azul, até chegar a faixa preta. Para você chegar numa faixa preta, são anos. A gente precisa entender que é um processo, a transformação de vida é como esses degraus da faixa. Você se prepara para chegar a uma faixa e depois outra. E essa transformação de vida, só que ela precisa começar. Não adianta você, eu quero ser faixa preta, mas você não faz nada. Você precisa fazer. O plano está aqui, exato, é isso. Você precisa se preparar. Deixa eu dar a dica de um ótimo livro para você, sobre um medo muito... aliás, eu vou falar domingo desse medo, no Mentalidade Yogata, às 19 horas no YouTube, que esse livro é ótimo, Sem Medo da Rejeição. É uma história muito legal de um chinês nos Estados Unidos que ele fez um experimento sobre rejeição. É muito legal, vale muito a pena entender como o Jia Jiang, que é o autor desse livro, ele descreve essas experiências que ele fez, inclusive tem vídeos dele no YouTube fazendo essas experiências, é muito legal, Sem Medo da Rejeição, esse é o livro que eu indico hoje para você. O Fábio, o Fábio fez várias turmas também, com a blindagem você evita a tarja preta, verdade. A blindagem é uma preparação que faz muitas pessoas, inclusive, saírem dos remédios. Não é que a blindagem vai tirar você do dia para a noite. Aliás, você nem deve fazer isso. Mas é uma preparação, inclusive, para isso também.
A Delícias da Vodinda, todos os dias você fala sobre tantas coisas que preciso resolver na minha vida. Muito obrigado. Ótimo. Então resolva. O Eduardo Santos, e o que tem me mantido é o que tem me mantido na congruência. Excelente. O Eduardo também fez as 2 últimas turmas da blindagem. Muito bom, excelente. Bom, amanhã tem live da Blindagem Emocional, como sempre, às 8 da manhã. Eu te espero aqui, tá bom? Uma linda quinta-feira para você, um lindo dia e a gente se vê. Grande abraço, tchau!